E aí, pessoal? Kaede, Capitão da Arcádia, aqui presente com uma nova ideia que me surgiu do nada. São agora 10h21 da noite, eu acabo de voltar do cinema e acabei de assistir Superman de James Gunn. E me ocorreu de fazer um vídeo, um vlog, por assim dizer, re- re- relatando assim qual foi a minha experiência com o filme, minhas impressões do filme, comentar assim o que eu achei do filme. E isso tá sendo, eu tô fazendo isso aqui sem nenhum script, sem tô fluindo as palavras que vêm à minha cabeça enquanto a gente tá fazendo esse vídeo aqui, então daí perdão se eu ficar me enrolando muito ou se eu ficar tropeçando nas palavras, mas eu tô falando literalmente tudo que tá na minha cabeça no momento agora que eu acabei de sair do filme. Eu vou. Eu vou separar um pouco meus pensamentos assim, né? Pra evitar falar de coisas de spoiler. Ah, Nesse momento, então, nessa parte do vídeo, tá seguro. Não se preocupem, eu não vou dar nenhum spoiler importante da trama do filme. Eu vou avisar quando a gente estiver começando a falar de spoilers, então não se preocupe. Mas uma coisa que eu posso já adiantar, tem duas cenas pós-créditos. Elas não vão ser cenas que avançam trama, mas são duas cenas pós-créditos. Então, se você é do tipo que fica para até o final dos créditos, saiba que é isso. Então, por onde que eu começo? Acho que eu começo falando do próprio Superman, não é mesmo? O David Corenswet, pra mim, eu falei direito o nome dele, eu não sei se eu falei direito o nome dele, mas ele tinha uma bruta de uma missão à frente dele, que era a de tentar agradar não só os exigentes fãs de quadrinhos, como também lutar contra a maré dos incrivelmente chatos fãs do Zack Snyder. E o que eu posso dizer? Será que ele agradou? Será que ele conseguiu fazer um bom trabalho? Eu não só digo que ele fez bem, ele fez super bem. Cara, ele conseguiu dar um nível de humanidade pro Clark e pro Superman que, sinceramente, eu acho que eu só vi esse tipo de humanidade antes nos desenhos animados. O... Eu não via um Superman tão humano, tão vivamente humano, abraçando o seu lado humano em muito tempo. Porque, em geral, os filmes focam no lado heróico do Superman, no lado complexo do Superman, que ele tem que viver sendo diferente dos humanos e tem que ser a luz que vai mostrar o caminho e todas aquelas coisas bonitas que o que o Jor-El prometeu pra gente lá no tempo do Marlon Brando ainda, né? Mas aqui nesse filme nós temos a primeira vez, eu acho, em live action, pelo menos, que dos filmes live action, eu não quero desmerecer os Supermans de seriados, como o Tom Welling ou o Tyler Hoechlin, que ambos foram fantásticos nos seus papéis. Mas é a primeira vez, eu acho, em filme que nós temos um Superman que realmente carrega com ele o peso de ter que corresponder à expectativa de ser mais do que só o ser mais poderoso do mundo, mas também a expectativa de ser uma boa pessoa, de ter que da dificuldade, do peso, da complexidade moral, da complexidade mental envolvida em você ser uma pessoa boa, uma pessoa genuinamente boa. E
e nada retrata isso melhor do que aquela cena que a gente já vê no trailer do Superman. Aliás, desculpa, do Clark. Porque, vamos ser sinceros, o, o Clark é o Superman. Não é o Superman que é o Clark que é o Superman. Isso é uma coisa que esse filme entende, é uma coisa que esse filme deixa bem claro. Clark Kent pode ser a identidade que ele adotou na Terra, mas Clark Kent é quem ele é, não é um disfarce. Ele foi criado na Terra por Jonathan e Martha Kent, ele é Clark Kent. Ele sempre foi, sempre vai ser Clark Kent e ele não consegue simplesmente desligar o desejo dele de ser uma boa pessoa. Ele vai lá e ele vai tentar fazer o melhor que ele puder, porque é isso que ele tá tentando ser, o melhor que ele puder. E isso pra mim é uma parte essencial do personagem, a parte humana dele, a parte dele que mais do que qualquer coisa tá tentando capturar, tá tentando projetar a mesma bondade que ele quer trazer pro mundo. Ele não é simplesmente bom. Ele tenta ser bom. E isso daí, mais que qualquer coisa, é o que define o Superman. E então, pra mim, arrebentou pra fora do parque esse Superman. Foi um Superman genuinamente humano, genuinamente bom, genuinamente alguém que você poderia colocar a fé, alguém que você confiaria pra te ajudar. Daí vem aquelas pessoas que diversas pessoas que eu ouvi que reclamaram que mas como é que pode? O Superman não pode apanhar, o Superman é um deus, o Superman é invulnerável, o Superman é imbatível, o Superman. Agora nós vamos entrar em território de spoilers, gente. Território de spoilers. Vou falar brevemente. Eu aviso quando. Eu levanto. Eu aviso assim quando a gente terminar de falar de spoilers. Mas a questão é que o Superman não é invencível. Ele nunca foi. Sempre que o Superman sofre dano, sempre que o Superman se machuca, é porque o Superman enfrenta uma ameaça que é pesada bastante, que consiga causar mal a ele. E as ameaças que ele enfrenta nesse filme existem ameaças fortes o bastante pra machucar o Superman. E mesmo que não tivesse isso, tem um velho tem um velho uma velha cena do desenho da Liga da Justiça que eu nunca esqueço, em que o Superman afirma sobre como é difícil pra ele viver em um mundo que parece feito de papel, onde ele tem que constantemente se regular, porque se ele perder o controle por um segundo, ele pode acabar machucando alguém. E esse controle, esse autocontrole, mais que qualquer coisa, mostra que o Superman ele nunca tá lutando com força total pra acabar com as coisas da velocidade máxima no intenso máximo. Mesmo quando ele tá lutando ferozmente, ele tá se segurando por causa que esse é o tipo de pessoa que o Superman é. Ele não tá lutando pra destruir, ele tá lutando pra salvar, mais que qualquer coisa. E pra mim isso daí fez com que todas as lutas que o Superman teve no filme, que ele teve dificuldades, perfeitamente aceitáveis. Ele teve dificuldades perfeitamente aceitáveis no filme, na minha opinião. Eu não considero este Superman um Superman fraco. De fato, eu acredito que esse Superman foi um dos que mais representou a incrível gama de poder do Superman. Porque ele usou de tudo, gente. Ele usou a força, ele usou a velocidade, ele usou super sopro, usou laser dos olhos, usou visão de raio-x. Esse Superman foi incrivelmente bem representado. Ele usou toda a gama de poderes que o Superman tem e ele não ficava limitado a apenas uma coisa ou outra. E além disso, ele também usou uma coisa que frequentemente esquecem que o Superman, né, tem: o cérebro. Ele usou a cabeça.
Em momentos do filme, ele precisou usar a cabeça para poder derrotar o oponente de uma maneira mais inteligente. E isso também coincidiu com ele ter que, infelizmente, tomar decisões ao longo do filme que podem alguns dizer que, ah, mas como assim? O Superman tirou a vida de alguém? As pessoas esquecem, o Superman, ele não gosta de matar. Ele evita matar. Mas o Superman nunca iria ignorar completamente a possibilidade de que ele teria que lidar com uma ameaça que ele não possa simplesmente derrotar pacificamente. Ele nunca vai gostar, nunca vai escolher isso como uma primeira opção, mas ele também não é. Não é que nem o Batman que nunca tira uma vida, que nunca iria. É questão de circunstâncias, basicamente. Uma coisa, uma coisa é você ter o Zack Snyder com o seu Superman que. Ah, eu não consigo impedir ele de usar o raio laser, eu tenho que matar ele. Outra coisa é você ver o Superman numa situação extremamente perigosa, sendo forçado a tomar uma decisão daquele momento, porque era a única decisão que ele podia tomar realmente. Valha-me Deus, mas o Superman do Zack Snyder. Aquela cena com o General Zod nunca convenceu. Nunca. Nunca convenceu. Mas eu não tô aqui pra falar mal do Zack Snyder. Ou do Harry Cavill. Eu gosto do Harry Cavill como ator, mas a questão é que eu não considero ele um bom Superman. Mas eu não tô aqui pra falar mal dele. Eu tô aqui pra falar do que eu achei do filme. Então vamos voltar pro filme. O que mais que eu posso falar do filme? O Crypto. Como é que eu não posso falar do Crypto? O doguinho mais fofinho e completamente fora de controle. Sério, o Crypto, sempre que ele aparecia era muito engraçado. Era engraçado porque ele era um cachorro. Ele era um cachorro com superpoderes. Não tinha como ser outra maneira do que um cachorro com superpoderes seria. Ele não é um cachorro super inteligente, super bem treinado que vai lá. Não, ele é um cachorrinho. Ele pula de alegria, ele vai pra cima do Clark, ele agarra ele puxa, ele morde, ele ganha quando fica tristinho. Ele é um cachorro, ele é completamente um cachorro. E o filme capturou isso perfeitamente. O Clark tendo problemas pra lidar com o Crypto, porque o Crypto não é um cachorro treinado. Ele ainda não conseguiu treinar o Crypto pra ser um bom doguinho obediente. Mas o Crypto também é um cachorro incrivelmente forte, incrivelmente poderoso e ajuda o Clark de maneiras que às vezes você nem vê vindo, mas ao mesmo tempo o Clark também fica exasperado com o coitado do Crypto quando ele não obedece. E isso é outra vez mostrando o lado humano do Clark. Tanto esse lado humano como o lado humano dele conversando com a Lois e tudo mais assim. E é tudo. Eu falei que eu ia começar a falar de spoiler, mas eu tô me segurando ainda pra não falar nenhum spoiler grande de trama, né? Vamos desligar. Eu não tô falando de spoiler por enquanto, então. Ah, mas também as interações dele com a Lois no filme vendeu muito bem o relacionamento dos dois. Eles ainda estão em começo de relacionamento no filme, né? Mas o relacionamento deles claramente é um relacionamento com igualdade. Ela é tão feroz quanto ele na demonstração do que ela pensa e do que ela sente. E, e eles têm brigas, mas as brigas que eles têm no filme são brigas perfeitamente alinhadas com o tipo de pessoa que Lois e Clark são. E eu achei fantástico, assim, ver o relacionamento deles no filme. Eles não têm nenhuma briga de separar casal, nem nada do tipo assim.
Eles claramente eles gostam do outro e isso é ótimo. O filme não ter que focar em ai, o nosso relacionamento nunca vai dar certo. Tipo, tem uma discussão nesse estilo no comecinho do filme, não é um spoiler porque é no começo do filme. Mas a trama nunca pesa pra esse lado e eu aprecio muito isso. Eu aprecio muito que o foco do filme não é ai, o Superman e a Lois nunca daria certo por causa que eles são muito diferentes. É por causa da diferença que eles funcionam. É por causa da diferença que eles se completam. Eles combinam um com o outro. E é isso que o filme vende. Falemos agora da Gangue da Justiça. Como tanto tentou vender Guy Gardner, mas ninguém aceitou comprar. Guy Gardner, o Lanterna Verde. Ele é um panaca e eu amo ele. Sério, sério. Nathan Fillion acertou em cheio o nível de panaca, o nível de imbecil que é Guy Gardner. É impressionante como ele acertou, velho. O Guy tá perfeito nesse filme. Ele é exatamente o tipo de canalha que você ama do quadrinho. É exatamente como ele é no quadrinho. E aquele cabelo ridículo só deixa ele ainda mais panaca. Dos três membros da Gangue da Justiça que aparecem no filme aí, né? A Mulher Gavião. Eu confesso que a Mulher Gavião foi a parte mais fraca dos três, na honestidade. Ela não teve muita coisa assim pra fazer em termos de caracterização. Ela claramente ela tá assim presa no meio entre dois rapazes e só fica na dela ali no cantinho e implicando com o Guy quando ele fica sendo cabeça oca, mas ela também mostra a que veio por causa que ela spoiler! Spoiler! Por causa que ela em certo momento do filme ela mata um dos vilões do filme, deixando bem claro, eu não sou o Superman. Fim do spoiler! Fim do spoiler! O Senhor Incrível. Cara, é muito esquisito pra mim falar Senhor Incrível. Eu tô. Cara, desde que eu me entendo por gente que eu sou fã do personagem, eu sempre me referi a ele como Senhor Terrífico. Por causa que Senhor Incrível, pra mim, eu fico pensando na Disney. O Senhor Incrível roubou a cena do filme. Cara, o personagem é foda pra caralho. Cheio os apetrechos, os acessórios, a atitude no nonsense, a inteligência. Ele claramente é um aliado muito forte pro Clark. E um personagem muito legal. Roubou a cena diversas vezes. Até quando ele perdia a calma, ele roubava a cena. Em suma, a Gangue da Justiça tá muito bem representada por esses três. Mas não terminamos aí, né? Porque. Spoiler, spoiler! Spoiler, spoiler! Nós também temos a questão do Metamorfo. Ele aparece no trailer, mas ele apareceu tão pouco que ninguém chegou a falar muito dele. Mas a participação do Metamorfo no filme eu achei muito legal mesmo. O, o fato que ele já tem o filho dele com a Sapphire, que, que ele consegue mostrar toda a extensão dos poderes dele como homem elemental, que ele consegue criar kryptonita artificial através do braço dele, ou criar radiação solar combinando diferentes elementos para conseguir energizar o Superman. Sério, essa foi uma das melhores demonstrações do Metamorfo que eu vi em anos. E eu adorei que foi só ele ajudar um pouquinho que a Mulher Gavião já quis saber de convidar ele pra entrar pra Gangue da Justiça. E eu adoro que eles já têm uma sala da justiça, apesar de ainda não estar 100% completada. Eles ainda estão montando a plaquinha da sala da justiça. A equipe ela é custeada pelo filme pela empresa do Maxwell Lord, que provavelmente no futuro possa vir a ser um vilão, né? Porque Maxwell Lord. Mas no momento ele ainda tá naquela fase, eu quero patrocinar a equipe de super-heróis. Ele não chega, ele chega a aparecer, mas é só num relance assim, ele não é um personagem importante no filme.
Jimmy Olsen, Cat Grant, Steve Lombardi? Eu não lembro qual é, que é o sobrenome do Steve. Perry White, todos eles aparecem no filme, todos eles contribuem um pouco, não muito, mas o suficiente pra gente acreditar no ambiente vivo do Clarim. Clarim, não. Planeta Diário. Ô, Kaede. Planeta Diário. Clarim Diário é a outra companhia. Que mais? Ah, Lex Luthor. Senhoras e senhores, posso declarar com toda a certeza do mundo, este é o melhor, o mais fidedigno, o mais caprichado Lex Luthor de todos os filmes do Superman. Todos, todos. Esse Lex Luthor, ele perfeitamente encapsulou tudo de odioso, tudo de insano, tudo de invejoso, tudo de inteligente, tudo de cruel, tudo de mesquinho, tudo de humano que Lex Luthor possui. E vendeu pra caralho o filme, sério. Sério, Nicholas Hoult, sei lá, o cidadão aí, o que interpretou o Lex Luthor no filme. Cara, ele é o melhor Lex Luthor que eu já vi em todos os filmes do Superman. Não tem pra ninguém. Antes de começar aqui a gravar, inclusive, eu tava conversando com um amigo meu a respeito e ele perguntou se como é que ele se comparava com o Lex Luthor do Superman Todos os Astros. É muito próximo desse nível que estão falando, porque o Lex Luthor do Superman Todos os Astros é também um dos melhores Lex Luthors que já teve, que conseguiu capturar todas as facetas do Lex Luthor. Esse é um Lex Luthor que não esconde que ele é motivado por inveja. Ele admite isso e usa essa inveja como o motivador, como a energia para todo o seu esforço de tentar destruir o Superman. E eu achei isso fantástico. Não só isso, mas também achei fantástico a demonstração da inteligência do Lex Luthor. Demonstrando ele literalmente sendo tão obcecado com o Superman que ele literalmente projetou manobras de combate para tentar prever todos os golpes possíveis que o Superman daria numa situação de combate e fazendo micromanagement da situação de combate da força que trabalha para ele. São dois os vilões controlados pelo Lex no filme, né? Spoiler, spoiler! Uma é a guria, a engenheira que chama, que tem nanomáquinas. Eu queria que tivessem elaborado um pouquinho melhor ela, tivessem determinado por que exatamente que ela se juntou ao Lex. Tipo, se ela realmente acreditava nas enrolações do Lex ou ela simplesmente foi enganada pelo Lex para ser mais uma ferramenta. Francamente, eu não duvidaria nem um pouco que fosse a segunda opção. E tem o outro vilão, super mega, hiper mega spoiler, que é o Ultraman, que, diferente do que eu esperava, graças a alguns spoilers que eu recebi na internet, a questão dele ser um clone do Superman. Não é a primeira vez que o Lex faz esse tipo de coisa, mas eu confesso que é a única coisa que podia fazer sentido, né? Porque mesmo que fosse o que falaram algumas pessoas que podia ser o Superman de um universo paralelo que foi escravizado pelo Lex ou assim, não teria como funcionar 100% porque um dos elementos do filme é que ele precisa usar o Ultraman pra entrar na Fortaleza da Solidão, né? Que é bloqueada pelo DNA do Superman. E isso só funciona porque o DNA é idêntico. Se é um clone, funciona. Se fosse o Superman de uma outra dimensão, mesmo que fosse o Superman, é de uma outra dimensão. O DNA não ia ser 100% idêntico. Pelo menos eu acho que não. Uh, mas o que eu posso falar a respeito? Ah! E uma outra coisa que eu gostei pra caramba desse filme.
esse filme, ele não tá preocupado em fazer uma origem pro Superman. Ele resume a origem do Superman em um parágrafo inicial, parágrafos iniciais de abertura do filme. Só isso que tu precisa saber. Mas o que eu mais gostei do filme, conforme ele foi apresentando todos esses personagens que eu fui discutindo aqui ao longo do vídeo, foi ver eles simplesmente estabelecendo que esses personagens já existem. A gangue da justiça existe, o Superman trabalha junto com eles ocasionalmente, mas ele não é membro. Eles são aliados e o Superman queria que eles fossem um pouquinho mais contidos, que nem ele. Mas eles fazem as coisas do jeito dele. Até fazem pouco dele, achando que ele tá sendo. O Guy acha que ele é frouxo por querer achar uma solução pacífica para as coisas, em vez de só isolar a ameaça o mais rápido possível. Ou focar na ameaça em vez de focar em impedir a destruição ao redor. O fato que eles estabelecem que o Guy foi recrutado pela tropa dos Lanternas Verdes, estabelecendo que ela existe nesse universo. Ou estabelecer que o estabelecer spoiler gigantesco para o final do filme. Estabelecer que a Supergirl já existe, o Clark já conhece ela, eles já são próximos, só que ao mesmo tempo ela é aquela prima adolescente que gosta de sair pra se embebedar e o Clark não sabe o que fazer com ela. Ai, meu Deus. E o fato que o Krypto tecnicamente é dela, não é dele, por isso que ele não obedece ele direito. Isso explica tanta coisa. Ai, foi divertido pra caramba esse filme. Esse filme, gente, foi o primeiro filme que eu saí dele sentindo. O primeiro filme da DC que eu saí dele 100% confiante que eu tava vendo um filme de quadrinhos. Um filme de um universo de quadrinhos. Um filme com personagens de quadrinhos criando vida. Foi incrível ver a sequência de combate do Superman, ele usando os poderes cada vez mais criativamente, mais velozmente, mais intensamente, mostrando a que veio, enfrentando ameaças que foram cada vez mais criativas para lidar com as dificuldades de ter que enfrentar alguém como o Superman. Tudo isso daí, gente, faz desse filme para mim um dos melhores filmes do Superman que já foi feitos, já foram feitos. Tipo, lá em cima com o Superman do Christopher Reeve e infinitamente melhor do que filme do Zack Snyder, Homem de Aço. Desculpa, gente, mas vocês vão ter que aceitar. Esse Superman veio pra ficar e ele fez super bem. 2 polegares pra cima. Super aprovado. Então, acho que encerro por aqui. Não tenho mais nada pra falar. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar do filme. Mas me digam o que vocês acharam do filme nos comentários. Se a opinião de vocês foi diferente, azar. A opinião de vocês é a opinião de vocês. Se vocês têm algum comentário em cima das coisas que eu falei que vocês queiram elaborar, vai fundo, podem falar também. Dou boas-vindas aos comentários, especialmente se vocês gostaram desse formato de vídeo e gostariam que eu fizesse isso novamente com futuros filmes ou séries ou algumas outras coisas que eu venha assistir no futuro. Falei futuro 2 vezes. Não tem script, é isso que acontece. Bom, valeu aí, pessoal. Ah, então a gente se vê por aí. Falou.